Então, minha saudação a todos. Eu quero cumprimentar a Vera, as colegas aqui da mesa também, especialmente ao Conselho Federal de Psicologia pela honra, pelo privilégio de poder participar desse debate. A minha intenção, como disse a Vera, é colaborar, trazendo algumas relações entre o tema da laicidade, como é que ele se estrutura no Brasil, e esse contexto maior, até do exercício da profissão da psicologia, da política, da cidadania, que a Vera estava nos colocando. Me chamou a atenção quando ela disse com a preocupação ética, né, de como atuar nesse mundo diante desses desafios. Alguém pode se perguntar, eu como profissional, seja psicólogo de outra área, o que isso tem a ver com ética? Laicidade, o que tem a ver com ética? Dá para dizer de início muito claramente, tem muito a ver. Porque laicidade tem a ver com respeitar direitos, com ter espaço de exercer direitos, com ser protegido de não ser imposto sobre si visões religiosas que acabem por solapar direitos. E quando a gente fala em ter direitos respeitados e respeitar direitos, a gente está falando em ética. E essa ética aí também vai se dar no exercício profissional, seja da psicologia ou de outras áreas, e eu diria até antes de tudo, vai se dar no exercício da cidadania que cada um de nós vai ter, independentemente de nossas formações técnicas e ocupações institucionais, mas como cidadãos. Então, laicidade tem muito a ver com ética, ética de como ser um cidadão que cumpre os seus deveres e respeita os direitos alheios, ética de como ser um profissional que atua corretamente no seu exercício técnico, político, associativo e assim por diante. Então vamos ver. Quando se fala em laicidade, qual é a base dessa preocupação? A laicidade tem na sua base um fato. É uma forma de lidar com a diversidade, com o pluralismo religioso, tanto de quem acredita numa religião A, B, C ou D, quanto de quem, como disse a Vera também, não acredita em nenhuma crença religiosa. Tudo isso é a diversidade do fenômeno religioso. E a laicidade trata de como vamos nos portar eticamente em um contexto democrático diante desse pluralismo. Dá para dizer que tem basicamente duas respostas, ou melhor, duas frentes de resposta. Uma primeira frente é a seguinte: existe um jeito de organizar institucionalmente o Estado, a União, os Estados Federados, os municípios, os conselhos das profissões, as autarquias, as empresas públicas, o sistema de saúde, o sistema educacional, a universidade, assim por diante. E esse jeito, quando a gente está na esfera pública estatal, chamada laicidade, é uma separação, é uma não mistura daquilo que é público estatal e daquilo que é religião. Isso é vantajoso na experiência democrática para respeitar a diversidade para todos os lados. É vantajoso em primeiro lugar porque quem tem alguma crença religiosa, ou não tem nenhuma, não vai ser obrigado, contra a sua vontade, contra a sua liberdade, a seguir quem quer que seja. E quem tem vai ter a garantia de poder exercer essa sua crença religiosa, claro, com todos os direitos, desde que respeite os direitos dos demais. Por outro lado, isso é muito vantajoso também, eticamente falando, para a organização da vida política no Estado. Por quê? Porque um valor ético é o tratamento de todos com igualdade. Se a gente vive num Estado plural, onde as pessoas podem ter pelo menos a chance ou a oportunidade de participar da vida política, é um dever ético nosso, enquanto membros dessa vida política, dar a chance que todos participem. Ora, se eu misturo a religião na política e uma certa maioria religiosa, num certo momento histórico, acaba impondo no voto que seja a sua vontade com fundamento religioso, isso na prática significa não só desrespeitar as outras religiões que ficariam minoritárias, como também impossibilitar a participação de todos. Por que impossibilitar de todos? Porque quando a gente fala em participação, a gente fala em debate, a gente fala em discussão, a gente fala em troca de ideias, em troca de pontos de vista, no sentido de tentar chegar a um melhor resultado, ainda que esse resultado não seja unânime. Bom, isso entra em curto-circuito quando a gente pensa em introduzir nesse debate fé religiosa, por um motivo simples: religião não se discute. Religião não é um objeto de deliberação racional. As pessoas não precisam
justificar racionalmente, elas nem têm como justificar racionalmente que tal ou qual dogma religioso está correto ou está equivocado. Porque simplesmente, no bom sentido, religião é uma matéria de revelação divina. As pessoas acreditam e têm esse direito, ou não acreditam. Também é direito delas. Como diz o ditado popular, religião não se discute. E nesse sentido, o ditado popular é muito feliz. E se algo não dá para discutir, não pode ser algo que possibilite a participação de todos. Porque todo mundo que não tiver a mesma crença religiosa, simplesmente nem tem como entrar na conversa. Então vejam, é uma questão ética sim. É ética na medida em como a gente vai criar um mecanismo de respeitar o pluralismo, não impor visões religiosas a ninguém, e ao mesmo tempo possibilitar que quem as tem, quem tem visões religiosas, possa exercer livre de coerção, livre de pressão. O mecanismo que as democracias, especialmente as democracias ocidentais, têm vivido ao longo dos últimos séculos, se chama laicidade, ou seja, essa separação, que não é, longe disso, não é uma inimizade, não é um ódio, não é uma exclusão ou uma desvalorização da importância de quem tem fé religiosa e da importância da história, na cultura, das religiões, naquilo que a gente vai se formando como tradição, como costume e assim por diante. Não é nada disso, é simplesmente separar âmbitos, onde uma coisa não pode entrar na outra sob pena de inviabilizar as duas, de inviabilizar tanto os direitos e especialmente a liberdade religiosa. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas caem no equívoco de achar que falar do dever ético de transitar nesse ambiente laico, na vida do Estado, no fazer uma lei, no fazer um regulamento, no organizar uma política pública e também no exercer uma profissão que as pessoas vão procurar, não procurando religião. As pessoas vão no médico, vão no psicólogo, vão no advogado, vão em outros profissionais buscando um serviço técnico que é fruto de um estudo, que é fruto de conhecimento acumulado onde se debate as melhores saídas, e isso se dá através exatamente daquilo que a Vera estava dizendo, se chama ciência, se chamam as evidências, que tem uma lógica totalmente diferente da lógica religiosa. Como eu disse, a lógica religiosa tem uma lógica de buscar uma verdade revelada que Deus, direto ou indiretamente, disse para a humanidade. Para quem acredita, isso é digno de respeito, tudo bem. Mas quando as pessoas buscam um médico, um psicólogo, um advogado, elas não estão buscando um padre, um pastor, uma irmã, uma freira, uma mãe de santo, seja o que for. Elas estão buscando outra coisa. Se a gente mistura de novo isso, tudo fica inviabilizado. Aquilo que é para ser um apoio, um serviço técnico, pautado por um tipo de conhecimento, deixa de ser prestado. E aquilo que é para ser, para quem busca uma experiência religiosa, uma vivência religiosa, também não vai encontrar ali, porque ele vai estar encontrando um psicólogo, e não uma comunidade religiosa. Ele vai estar encontrando uma médica, e não uma comunidade religiosa. Ou seja, a laicidade, ela organiza eticamente espaços para as pessoas viverem os seus direitos de forma respeitosa, e isso é importante, num mundo plural. Fôssemos todos nós, uniformemente, participantes de uma mesma e única crença religiosa, bom, aí a questão seria outra. Mas o mundo não é assim, e certamente é um valor da democracia saber que é bom que o mundo tenha pluralidade, que tenha várias possibilidades, várias liberdades nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria, assim, nesse primeiro momento de conversa, trazer, fazendo essa ligação de laicidade, ética na cidadania, ética no exercício profissional, mostrando assim, tentando pelo menos sublinhar alguns elementos como é que isso funciona, é que no Brasil, assim como em outros países, o Estado laico que nós temos, e temos sem dúvida nenhuma, está no artigo 19, inciso 1 da Constituição, é um Estado laico que é conhecido como o tipo de laicidade chamada pluriconfessional. Como assim? A nossa laicidade, assim como os Estados Unidos da América, por exemplo, é uma laicidade onde o Estado, a Constituição, reconhecem sim que existe uma coisa na sociedade chamada religião, e que é plural, que é digna de respeito e é importante para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que reconhece isso, sabe e mostra claramente uma linha divisória de separação e de convívio respeitoso onde um não interfere no outro.
Qual é a diferença? Um outro modelo, por exemplo, o modelo da França, é a chamada laicidade da neutralidade. Como assim? Qual é a diferença? Na laicidade da neutralidade, o que vai acontecer? O Estado simplesmente ignora a existência disso e nem toca no assunto. Diferentemente do nosso modelo, que diz não existe esse fenômeno religioso e vamos considerá-lo como algo valioso, algo importante e vamos respeitar isso. Um exemplo muito concreto. Num aeroporto, por exemplo, se a gente toma a laicidade da neutralidade, não vai ter nada, nenhum espaço para qualquer tipo de manifestação religiosa. Nenhum. Neutro. Desconsidera isso. Num aeroporto, num país onde há essa ideia de laicidade da pluriconfessionalidade, continua essa separação, continuam esses domínios bem claros, distintos, mas vai ser providenciado um espaço pluriconfessional, onde as diversas manifestações religiosas, se quiserem utilizar, poderão utilizar de uma forma respeitosa umas com as outras. E por fim, eu gostaria de salientar também que é importante dizer, não confundir. Laicidade é laicidade. Laicidade pluriconfessional é laicidade. A diferença, que é importante as pessoas não confundir, é que essa, como a nossa Constituição diz, ela admite que em alguns casos igrejas possam colaborar com a prestação de algum serviço, como saúde, como educação, colaborar com a prestação, mas não fazer daquilo, primeiro, um lugar de proselitismo, não transformar o serviço público que está sendo ajudado ali na prestação de saúde, de educação, como se fosse um lugar de doutrinação, como se fosse um lugar de igreja, que não tem nada a ver, é um serviço público. Então não se deve confundir esses espaços, no nosso caso da laicidade pluriconfessional, muito menos achar que porque a Constituição reconhece que existem religiões, e que religiões são importantes, fazem parte da diversidade do país, achar que a Constituição ou a democracia estão dizendo que é uma questão de simplesmente definir quem é a maioria religiosa, e a maioria religiosa vai poder dizer para a minoria restante como eles devem se comportar através de leis. Não é nada disso, como eu estava dizendo no início, é importante que fique muito claro. A laicidade, exatamente para garantir a liberdade religiosa de todos, é uma técnica de convívio, vamos chamar assim, tá? É uma técnica de convívio que separa as coisas sob pena de a própria liberdade de religião ficar em risco, porque digamos que fosse uma coisa diferente, digamos que fosse uma possibilidade da religião majoritária definir qual fosse a lei. Tudo que a religião minoritária estaria perdendo. Tudo que a religião minoritária estaria solapada e sobrepujada. Isso resultaria em quê? Numa ofensa à própria liberdade religiosa. Então esses valores da liberdade, da igualdade, esses valores da participação de todos em condições de igualdade na democracia são possíveis pela laicidade. Nosso tipo de laicidade é um tipo desses. E, assim fazendo, também se pensa no exercício das profissões. O exercício das profissões, eticamente, de acordo com seus deveres, não pode misturar essas coisas e não pode atropelar os direitos, seja doutrinando religiosamente quem procura o profissional, ou seja transformando a pessoa como um objeto de pregação.